Olá, bem-vindos ao quinto episódio da primeira temporada do estiloso podcast, a temporada Casa Parque. Nesse programa já falamos de vários assuntos interessantes, importantes e relevantes para o mercado e também para a sociedade. Então, se você está chegando agora, já te convido para os nossos canais, para acompanhar tudo, se inscreve, dá o like, ajuda a gente lá porque é muito importante, viu? Nessa temporada, a cada programa, a gente é recebido em uma loja para falar de temas muito especiais. E o programa de hoje tem oferecimento da Atlas, esse showroom que é especializado em colchões, travesseiros, protetores de cama, móveis, enfim, tudo para transformar o seu quarto no melhor lugar do mundo, que aliás aqui carinhosamente chamado de ambiente do sono. Chique, né? Vamos mudar, hein? Agora é nosso ambiente do sono. O Atlas chegou há 55 anos para revolucionar o mercado de Brasília e vem trazendo muita tecnologia e produtos incríveis, gente. Aliás, já tiveram aqui no showroom? É uma experiência incrível. Muda a nossa vida, a nossa percepção desse ambiente. A gente entende a necessidade de ter um ambiente agradável e pronto para receber a gente. Mas tem que ter. O convite está feito aí, tá? Você tem que vir aqui, porque não tem como te falar. Você tem que viver realmente essa experiência. Bom, eu sou Walter Lourenço, jornalista e sócio fundador do site Estiloso, e tenho a honra de acompanhar vocês nessa jornada de papos divertidos e cheios de conteúdo. Estava falando de quando a gente chega numa loja como essa, né? Porque a gente começa a lembrar do nosso melhor momento do dia. A gente passa o dia todo fazendo várias coisas, mas a gente quer chegar em casa, né? Chegar em casa e relaxar, porque a nossa cama tem que ser o melhor lugar do mundo. Não é, Dani? Aí a gente chega em casa, vai relaxar, deita na cama, mas a gente lembra também de um outro problema, que assola grande parte das pessoas, da sociedade em geral, que é o sono ruim e de baixa qualidade. E isso interfere na nossa vida, em como a gente leva o dia a dia, e a gente às vezes não se toca quais são os fatores que levam a isso. E por isso, o tema do nosso programa de hoje vai falar sobre uma área da arquitetura que, apesar de nova, já existe há muito tempo. A gente vai falar sobre esses princípios, vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas é uma área que é estudada há muito pouco tempo, a neuroarquitetura. E a gente vai falar sobre como a neuroarquitetura pode influenciar na saúde do sono. Quero agradecer aos empresários Cristiane Coelho e Guilherme Abrita por receberem a gente aqui na Atlas. E agora vou apresentar para vocês os nossos convidados especiais. Eu estou assim em casa, porque eles são meus amigos há muito tempo, já conheço há muito tempo, e a gente fica muito à vontade. Ela, que é arquiteta, passou um tempo fora de Brasília, está há muitos anos também no mercado, uma grande experiência e se especializou em neuroarquitetura. Palestrante, aliás, as melhores palestras sobre neuroarquitetura são com ela. Vale a pena você assistir e depois conferir um pouco mais sobre o trabalho dela, que é incrível. Eu tive a oportunidade de fazer várias palestras com ela, então eu já estou querendo ficar craque no assunto. Michele Nogueira. Obrigada pelo convite. É bom demais. E aqui comigo também, um dos grandes arquitetos de Brasília, com inúmeros projetos, várias mostras de sucesso, vários clientes satisfeitos, o que é muito importante, e que sabe como ninguém usa a obra de arte em seus projetos, Hélio Buquerque. Prazer, obrigado pelo convite. Gente, é muito bom. A gente vai falar sobre esses pontos importantes. E para começar, eu queria pegar uma definição que eu achei interessante de neuroarquitetura para a gente começar a se situar nessa área. A neuroarquitetura é um campo de estudo interdisciplinar que explora a relação entre a arquitetura e o funcionamento do cérebro humano, através da compreensão de como o ambiente construído pode afetar a saúde mental e física das pessoas. A neuroarquitetura procura melhorar a qualidade de vida da população através de projetos de arquitetura mais conscientes. Michele, por isso que você se especializou em neuroarquitetura, como é que foi essa relação? Como é que você chegou lá? Sim, como você bem disse, né, a neuroarquitetura, ela estuda o impacto do ambiente construído. É uma definição que, se dermos um Google, ela é apresentada, o estudo do impacto construído no usuário do ambiente. Eu gosto de estender esse conceito, porque, na minha opinião, não é só o estudo do espaço construído, e sim o estudo do paisagismo, do espaço urbano, das ruas, do urbano, das praças, das estações do ano. Como eu tive uma experiência numa cidade de estações muito marcadas, como Washington, nós vemos isso muito nitidamente, a diferença do humor das pessoas no inverno, quando anoitece 5h30 da tarde, 5 horas da tarde, no verão, quando anoitece 9h30 da noite. Então, como tudo isso influencia no humor, na produtividade, enfim, na rotina da casa, da família, no horário de dormir, no horário das refeições. Então, tudo isso, todos os estímulos sensoriais externos, não só no espaço construído, como no espaço aberto, seja nas flores que nascem na primavera,
ou naquele clima mais denso, né? Se pegarmos ali o Alasca, onde as pessoas às vezes têm 4 horas de luz no dia, como isso pode interferir no humor, como isso gera índices de crises, né? De adoecimento mental. Então, eu gosto de estender esse conceito, que não é só o impacto do ambiente construído. Então, imagine o impacto do ambiente do sono, que é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Se nós podemos pegar esse macro do urbano, de estações do ano, imagine o impacto do ambiente do sono. É verdade, tem mais ou menos 20 anos que isso que é estudado na neuroarquitetura, né? A academia é a ENFA, que é a academia que estuda a neurociência aplicada à arquitetura. Ela foi fundada em San Diego, em 2003. Então, ela é bem novinha, apesar de ser um assunto que empiricamente, instintivamente, está presente na cabeça dos profissionais. Hoje, é uma matéria multidisciplinar, que reúne fisioterapeutas, psicanalistas, psicólogos, arquitetos, engenheiros, enfim, várias pessoas da área da saúde. Então, reúnem essas pessoas, escritórios hoje especializados em desenvolver ferramentas, nos Estados Unidos isso é muito forte, para trazer dados percentuais, com testes, ferramentas muito interessantes, e nos mostrar, desenvolver repertório, para que nós possamos, de fato, com a argumentação científica, aplicar nos nossos projetos, nas nossas consultorias, de maneira mais técnica e com argumentação científica, né? Com um propósito mais real, usar esses dados de maneira mais assertiva. Bacana. Sabe o que eu estava falando antes um pouquinho com o Hélio? Que é isso, na verdade, são conceitos que já existiam, sempre tiveram aí, que de repente eles foram estudados. Como que isso era feito, então, antes da neuroarquitetura ser tão falada e estudada? Eu acho que existia uma questão quase que intuitiva, mas que sempre foi a base, né, da gente nas faculdades de arquitetura. Então, iluminação natural, ventilação natural, cor, né? Então a gente chegava até aí, né, de quais cores específicas para aquele ambiente, como é que eu vou ter uma iluminação cruzada, uma ventilação cruzada. Então a gente tinha esse embasamento, que são pilares. Só que eu acho que tudo que recebe uma nomenclatura, a gente acaba se aprofundando. E a gente vai aprendendo e vendo que a coisa é muito maior e muito mais extensa do que aquilo. E o que eu vejo isso? Assim, como indivíduo, né, com cada um ser particular, eu não tenho tanta influência em como executar a parte urbana da cidade. Então, a gente chega em casa à noite, o dia que a gente já passou, já veio com tanta interferência, com tantas informações e com tantas demandas, onde eu tenho o poder de agora desacelerar? É dentro da minha casa, é dentro do meu quarto. Então, se eu ainda não posso, de uma forma macro, né, atuar de uma forma que realmente eu torne todo o espaço arquitetônico externo à minha casa confortável, mas que eu possa, dentro da minha casa, com o auxílio de bons profissionais, começar a ver quais são as questões que vão me trazer o conforto, o relaxamento. Né? E aí a gente aprendeu, e no meu caso eu vou dizer que eu aprendi com a idade, quando a gente começa a ver a noite mal dormida. Sim. E que a coisa não se restringia. Exatamente. A uma cor agradável do quarto, um lençol maravilhoso, mas que o colchão tinha uma influência direta nisso. A gente vai expandindo o nosso horizonte e, evidente, eu não me sinto confortável de chegar para um cliente e orientar ele do colchão A, B ou C. Mas eu me sinto confortável em entrar numa loja que tenha bons profissionais e que vão orientar o cliente nesse sentido. E que isso, de alguma forma, vai somar ao meu trabalho. Porque não adianta eu ter um quarto visualmente agradável se eu acordo com dor no corpo. Se eu tenho uma noite mal dormida. Então, o somatório disso, das experiências, das informações, é que vão trazer esse ambiente de dormir confortável. Esse ambiente do sono, né? Do sono. Michele, me conta, quais elementos a neuroarquitetura utiliza dentro, enfim, de uma casa como um todo, em especial do quarto, esse ambiente do sono, que podem melhorar a saúde das pessoas como um todo? Porque eu falo da saúde do sono, que a saúde do sono está ligada à nossa saúde como um todo no dia a dia, assim como ele estava falando mesmo. Sim. São inúmeros elementos, né, que a neuroarquitetura dá o nome de estímulos externos sensoriais. No quarto, no ambiente do sono, por exemplo, o colchão, como bem o Hélio disse, na minha opinião, é um elemento inegociável. É inegociável, porque o arquiteto, o designer de interior, ele tem que atuar como promotor de saúde. Nós temos que sair da função e forma
que nós temos que atuar, nós temos que prestar atenção nas legislações, nas normas de desempenho, em todo o material técnico, obviamente, nós não temos que abrir mão disso, mas nós temos que prestar atenção nas necessidades emocionais, psicológicas, nesse conjunto de necessidades que o cliente tem. E que é individual, né? E que é individual. Não existe uma regra, uma fórmula. Olha, esse é o colchão para dormir bem. Não. Exato. Né? Qual é a sua comorbidade? Né? Que tipo de dificuldade você tem? Você se mexe muito ou não se mexe muito? Você tem, enfim, insônia, não tem insônia? Dor nas costas, não tem dor nas costas? Eu, por exemplo, tenho hérnias. Exatamente. Então, eu tenho hérnias na cervical e na lombar. Uhum. Eu tenho uma necessidade muito particular em relação ao meu colchão. Meu colchão é um, da minha filha é outro. Então, para mim, o colchão é um elemento inegociável na casa. E não é só para mim, para todo cliente. Como que nós sabemos isso? Num briefing muito profundo. Numa personalização bem feita. Entendi. Então, são inúmeros elementos e que para cada cliente nós vamos tratar de uma forma. Colchão é um objeto inegociável na saúde do cliente. Nós não temos que preocupar só com a cabeceira, com a cama, com o criado, com qual MDF, se é lâmina natural. Isso vai fazer parte de um conjunto trabalhado ali dentro da estética, da função, na composição com a iluminação, enfim, de todo esse trabalho que nós fazemos. Porém, alguns elementos estão muito ligados à saúde. Sim. Como bem disse o Hélio, não adianta ter um quarto muito bem composto, dentro de uma estética maravilhosa, com uma circulação bem programada, com um fluxograma bem programado, se no outro dia a pessoa vai acordar sem saúde. Entendi. Porque nós temos que atuar como promotores de saúde. O arquiteto tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Sabe que um outro ponto importante dentro desse ambiente do sono que eu tenho visto, que eu fui aprendendo também com o tempo, é a questão da acústica. Como é importante. E faz parte do da neuroarquitetura também, né? Muito forte na neuroarquitetura. É um incômodo muito grande que muitas vezes é tratado como irrelevante, porque existe uma diferença entre o som e o ruído. E muitas vezes as pessoas se acostumam, falam, já acostumei com o cachorro latindo, já acostumei com o barulho do restaurante do lado. E não pode, isso não é som, isso é ruído. Você sabe que eu tenho uma experiência pessoal com isso, né? Eu mudei recentemente para uma casa. E eu morava num apartamento muito confortável, onde eu fui muito feliz, de frente para o Exim. Eu só me dei conta de como aquilo me incomodava agora na casa, que eu acordo com um passarinho, que não tem barulho de carro passando. Tempo todo. E é isso que a Michelle disse. A gente acaba se acostumando com o que não tem que se acostumar. Não pode. Né? E a gente... Isso reflete, claro que isso reflete de alguma forma. E no nosso dia inteiro, você acorda, você dormiu mal, né? Então, o seu dia, você tá cansado, a produtividade cai. Mas eu tive isso claro agora. Minha primeira noite de sono na casa, eu acordei 11 da manhã. E eu acordei assustado, porque eu falei, como? Perdeu total 11 horas da manhã. Hora, né? Aí eu falei, gente, como aqueles carros me fazem incomodavam, né? e eu não sabia, né? Então isso é muito importante. Isso que é legal da neuroarquitetura, é trazer essa luz, porque tudo isso está indo para regiões diferentes do nosso cérebro. No caso da acústica, está indo lá para o nosso córtex auditivo e está gerando um incômodo no nosso sistema cognitivo, no nosso sistema imunológico, assim como o sono. Então, só que eles só vão para regiões diferentes do nosso cérebro e nós não temos que nos acostumar. Assim como nós não temos que nos acostumar com o ruído que está indo para o córtex auditivo, a questão da ergonomia, né, que seria o colchão, uma cadeira errada no escritório, está indo para uma região diferente do nosso cérebro e nós estamos nos acostumando com o errado. Sim. E o nosso corpo está indo para o errado, está indo para o problema na coluna, postura, e vai acarretando ali outros problemas de saúde, como o mouse errado, como a altura errada do computador. Então, estamos falando de um problema seríssimo de ergonomia. E engraçado, voltando uma coisa boba, quando a gente fala de postura, a gente sempre se ajeita, né? Fala de postura, você fala, opa, a minha não sei se está 100% não, deixa eu me ajeitar. E é importante a gente estar sempre batendo isso, porque a gente vai se policiando, né? Aí. A gente vai se policiando até a postura certa, a fazer as atitudes que podem ajudar. Uma coisa também que eu tenho tentado, eu tô falando de mim também, me policiando, é porque a gente tem muito estímulo, como ele estava falando, a gente é estimulado o dia todo, a gente está em tela o dia todo. Sim. Então agora eu tenho uma hora que eu tô tanto tempo no celular, eu falo, pá, agora tem que parar. Eu tenho que começar a me desligar. E essa atenção preventiva ela é importante. Porque quando a gente se dá conta, o problema já está instaurado. Exatamente. Né? Aí nós estamos lá no ortopedista, aqui o doutor Hélio, no ortopedista, neurologista, na fisioterapia, na acupuntura, por algo que poderia ter sido já
sabe, tá no seu dia a dia. Simples, né? É o sentar um pouco correto, é botar a postura correta, é o teclado na altura certa. A gente vai se acostumando, o pescoço vai projetando. Quer dizer, e quando a gente deu conta é quando o problema já está instalado. E de uma forma preventiva, que é só estar alerta, né? Eu acho que a gente já começa poupa muita coisa. E depois a gente vai entrando nos pormenores, né? Que são os móveis do quarto, por exemplo. Como é que tem que ser escolhidos, como é que é escolhido o travesseiro, o colchão, tudo que vai estar ali, porque isso contribui na forma como a gente vai descansar. E lembrando sempre de quem está usando aquele quarto, né? Porque isso eu volto a dizer, nós temos os conceitos todos aí, que eles são importantíssimos como embasamento, mas a individualização é o segredo do sucesso. Eu atingir você como cliente especial, sempre único, né? Então, a sua idade, dificuldade de andar, criança, adulto, jovem, adolescente, né? Como é que isso funciona? Hábitos, né? Eu tenho que saber dos seus hábitos, lógico, né? E dentro deles, corrigir o que a gente acha que tem que ser corrigido e respeitar aquilo que a gente acha que tem que ser respeitado, né? Porque essa individualização é fundamental para a gente ser assertivo naquele projeto, para aquele cliente. Senão vira tudo vitrine, né? Exatamente. De loja. E aí eu costumo dizer, olha, volta daqui a 1 ano nessa casa, vê se ela continua como você deixou. Se ela continua, você acertou. O projeto funcionou, né? Se ela mudou, onde foi que você errou? Né? Onde foi que você não nem errou? Onde você não atendeu às expectativas, Exatamente. As demandas familiares, os hábitos familiares, né? Não adianta eu dizer, olha, aqui vocês vão almoçar e jantar nessa sala linda, se o hábito é na cozinha. Então, é uma série de coisas. Se você tem um hábito de dormir após o almoço, se não tem, né? Hábito de ver televisão ou não. Quer dizer, antes de um julgamento do certo ou errado, a gente tem que entender o hábito daquela família, o hábito daquele usuário, para poder tentar ser mais assertivo no projeto. Porque vai suprir na necessidade, né, daquela família. Porque o importante é isso, você sente à vontade no lugar que você já supriu tudo que você precisava ali, né? E isso é interessante porque bem no comecinho da palestra, o Walter, que já assistiu algumas vezes, eu já sou. Um dos pilares da neuroarquitetura é a empatia com o cliente e o foco nas pessoas. E parece uma coisa muito óbvia, né, Hélio? Nós que somos arquitetos, quando eu chego bem no comecinho da palestra e vou falar sobre foco nas pessoas, parece uma coisa muito óbvia. Mas quando eu trago esse tema, eu primeiro provoco uma reflexão muito pessoal para a vida dos profissionais. E quando nós paramos para pensar sobre marcos temporais de projetos, e edifícios que estão aqui em Brasília, mas deveriam estar na Suíça, por exemplo, né? Assim, que estão captando um sol que deveria estar sendo captado na Suíça, que tem pouca incidência Porque ele é solar. De repente pensado para um outro clima que não é o nosso clima. Não é? Entendi. E aí, quando eu trago essas reflexões, nós podemos observar que existem projetos que não estão com foco nas pessoas. É isso. Não é? E aí é muito importante nós pararmos né, para fazer essa reflexão na nossa vida pessoal. E eu faço umas cutucadas assim. Nós estamos abrindo as nossas cortinas, nós estamos abrindo as nossas janelas, nós estamos promovendo essa empatia na nossa vida pessoal para então levar isso para os nossos clientes. Isso é fundamental. Porque é muito importante que façamos isso na nossa vida pessoal primeiro, para saber se estamos tendo essa personalização conosco, para então levar essa empatia para o outro. Porque nós só vamos conseguir levar essa empatia profunda para o outro se estivermos fazendo primeiro conosco. Aí nós vamos ver a importância profunda de fazer com o outro. Quando conseguimos ver esse resultado na nossa vida. É muito importante fazer isso primeiro conosco. Por isso eu trago essa reflexão. Porque quando fala o arquiteto, Michele, nós trabalhamos com pessoas. Nós temos o foco nas pessoas. Será? Porque quando nós atropelamos a nossa própria vida, é muito fácil fazer com a vida do outro. Sem dúvida. Você tá falando que agora, depois de ter visto sua palestra algumas vezes, eu sou assim, entusiasta da neuroarquitetura. né? Porque parece muito óbvio depois que é falado. Ao fim da palestra, parece muito óbvio. Mas é muito importante a gente tirar um tempinho, esvaziar o copinho da humildade, conosco mesmo. E fazer novas reflexões, porque nós entramos numa dinâmica muito corrida, de bater metas. Sem dúvida. E eu acho muito legal o momento da palestra, né, nessa forma que eu desenvolvi, que é realmente assim, eu não vou com o propósito de ensinar ninguém a fazer projeto, nada disso, nunca foi meu propósito, é realmente de pulverizar o tema, porque é isso, é o momento de trabalhar uma humildade conosco mesmo, né, e falar,
eu tô fazendo comigo? É. Não é? Em primeiro Eu sou esse lugar. exemplo, eu entender o que o outro precisa, porque Claro. se é minha necessidade também. A gente não pode esquecer que nós somos uma profissão vaidosa. Isso. Né? Exato. Nós temos a vaidade, né? Isso. E a gente tem que entender que tem horas que a gente tem que se despir disso. Tirar as Para camadas, enxergar, exatamente. né? Para se enxergar, enxergar o outro, olhar as necessidades, respeitar as necessidades e aí sim começar um projeto bem feito. Em que momento que a gente pensa no quarto aí, num projeto que está sendo feito, ele é vamos imaginar um apartamento completo, né? Como é que são as particularidades quando você chega no quarto? Que momento a gente chega no quarto e quais são as particularidades que a gente precisa? A gente faz um checklist com o cliente, né? Uma entrevista, né? A gente tenta se aprofundar ao máximo. A gente passa a conviver com esse cliente, né? Quando a gente faz um projeto, né? Que a gente acompanha projeto, execução, finalização de tudo, você está vivenciando aquela família, aquela vida, né? Então, eu volto naquilo que eu falei no início. A gente tem que mergulhar nos hábitos daquela pessoa, daquele usuário, daquele quarto. Nós estamos num momento, eu não sei nem te dizer se a pandemia trouxe isso, mas eu acho que pós-pandemia isso aconteceu talvez de uma forma mais clara ou com mais presença. O quarto, ele passou a ter várias funções. Né? Então, antes que o quarto era só para dormir, o quarto passou para dormir estudar, dormir trabalhar, dormir receber os amigos, enfim, o quarto ele começou a ter multifunções. A casa estava mais ocupada. Exatamente, né? Porque com a casa mais ocupada, todo mundo teve que começar a se adequar. Então, aqui ficou minha escrivaninha, aqui ficou, eu recebo meu amigo que vem aqui, enfim. Ele ficou multifuncional, saiu aquela coisa de hora de dormir, vai para o quarto e dorme. Né? Ele teve uma função quase que total para aquele indivíduo. A sua sala de estar, você botou o frigobar dentro do quarto, você já trouxe o barulho do frigobar, enfim, uma série de questões. Ao ruído. Ao ruído. Ao ruído. Uma série de questões que aí eu acho que o profissional, com a sua percepção, e eu sempre digo, às vezes é a nossa função ser o balde de água fria, né? Porque o cliente vem com sonhos e com desejos, e a gente tem que mostrar para ele os pós e os contras daquele sonho, daquele desejo, né? Porque lá na frente a fatura vai chegar e o culpado vai ser você. Exatamente. Por mais culpa que você não tenha, mas você tem só ouvido é você. Que ele queria. Exatamente. Então é importante, ali, né? Eu falo com isso. A gente tem a função do balde de água fria, dizer, olha, isso é possível, sim, mas isso vai acarretar nisso. Para uma boa noite de sono, né? Esse motorzinho da geladeira. Será né? que vai Será que isso vai ser bom? Será que não sei o quê? Então, a gente está sempre ali fazendo o advogado do diabo, né? Você ganha de um lado, no conforto de não ter que ir até uma cozinha beber uma água, mas você perde de outro, né? Então, você ganha de um lado e você tem sua estação de trabalho ali ao seu alcance, mas você sabe a hora de parar. Né? Você sabe qual é a hora de larga o lápis e vai deitar? É confortável estar deitado e vendo televisão, mas eu sou uma pessoa disciplinada que apago na hora de que o sono chegou, eu durmo com ela ligada. E aquele som atrapalhando o meu sono. Então, você tem que estar sempre questionando e buscando soluções. Obviamente, volto a dizer que são individuais, né? Nem sempre o que deu certo para mim vai dar certo para você, mas esse diálogo franco com o seu cliente, ele é fundamental para que você acerte ou para que você mude hábitos, porque embora eles existam, às vezes um questionamento, uma conversa é importante para a gente tentar, vamos tentar mudar esse hábito, vamos criar um ambiente familiar antes de dormir, e você vai conduzindo. Não desistir do cliente pela comodidade, não é? Nunca. Não simplesmente fazer e não deixar de orientar, não deixar de usar esse tempo nessa conversa. Sem nunca esquecer que você precisa respeitar esse cliente e esse hábito, né? E aí eu volto a dizer, é onde a gente tem que se despir da nossa vaidade, né? Que a gente acha que nós somos os... o nosso gosto. Eu resolvo todo esse problema. Eu sou dono do bom gosto. Sim. Né? Então, a gente conseguir se despir disso... Eu estava conversando ainda há pouco com a Cristiane, e falei assim, olha, é anão no jardim que você quer, que vai te fazer feliz? Como eu, como profissional, vou fazer esses anões no jardim ficarem bonitos? Isso. Esse é o desafio grande. Exatamente. Como que eu vou fazer uma garça falsa no jardim ficar interessante? É meu desafio. O Hélio consegue. Posso gostar. O Hélio consegue. Eu posso gostar ou não, né? Mas é porque a coisa... ela vai se abrangendo, a gente vai começando a ter um olhar de mais respeito para o outro, do que é importante para o outro. E aquilo que a gente acha que a gente pode mudar é na orientação, é nos estudos, que aí estão todos aí trazendo a neuroarquitetura. Acho que quando eu digo que a importância da nomenclatura, é porque a gente passa a ficar atento a isso. Por mais que pareça, mas é óbvio que luminosidade faz bem, ventilação faz bem, mas é só isso. E o ambiente que não tem uma luminosidade
adequada. Como que a gente E faz? os Como que eu novos resolvo? estudos sobre aquela iluminação que muitas pessoas vêm fazendo de Sim, maneira errada, que errada. hoje a neurociência explica o impacto na memorização, na resolução de problemas, Exato, na irritação, na exato. dor de cabeça. Queria só fazer um parêntese, quando o Hélio estava falando, e nós estamos falando sobre o ambiente do sono. Você me perguntou como que começou meu interesse pela neuroarquitetura. Acho muito importante dizer que os cursos da neuroarquitetura são totalmente voltados para a área corporativa. Olha. Eu tive que fazer os cursos e participar das conferências, todos voltados para a área corporativa e educacional. E eu adaptei todo o conteúdo que eu estudei para arquitetura residencial. Porque se pensa em produtividade, né? É isso que eu ia No primeiro dizer. momento, É né? economia, a economia. Exatamente. E aí, quando eu chego em casa, que aquilo Isso. tudo, né, entrou na minha cabeça, como é que eu freio? E a primeira coisa que eu pensava era, como é isso? Se eu acordo em casa, se eu durmo em casa, se o primeiro ambiente que eu uso é a casa. E eu sempre pensava, poxa, mas eu acordo na minha cama. Uhum. O primeiro contato que eu tenho é a minha cama. E o primeiro contato que eu vou ter vai ser pisar no meu tapete ou no meu piso, vai ser uma madeira, vai ser um porcelanato. O primeiro aroma que eu vou sentir vai ser o do meu quarto, do ambiente do E sono. aí eu me né? atrevo a dizer que eu acho aquilo que eu falei lá no início. Já que eu não tenho o poder de mudar o macro, né? Isso. E eu tenho que conviver com o macro, porque eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho que estar no trânsito, eu tenho que estar na cidade, a urbanização da cidade, onde eu vou poder efetivamente atuar. Exato. Então, o processo tem que ser o contrário, né? Quer dizer, primeiro a minha casa, Concordo. porque se lá fora não está adequado, aqui eu vou frear. Exatamente. Todo mundo volta para casa, né? É o nosso refúgio E ali, a gente né? começa o dia, como o Michel bem falou, sai, o meu primeiro, abrir meu olho, eu tô em cima de um colchão. Eu tô na minha Exatamente. casa, no meu café da manhã. Aham. Se eu saio daqui inspirado, relaxado, feliz, o meu dia, Paz, por muda o pior dia, que né? ele possa ser, né, no sentido de ele não estar preparado para esse acolhimento, mas eu saio preparado para isso. E eu sei que eu vou regressar para o mesmo ninho, Uhum. né? Então, eu começando pela casa, e volta o que a Michelle disse, na gente, né? Que se a gente não tá bem ou fazendo por nós mesmos, vamos fazer pelo outro. Exatamente. Né? E aí a coisa vai se abrangendo. Da minha casa passou para o meu escritório, do meu escritório passou Exato. para o meu, né, pro meu local de trabalho, do local de trabalho já passa para o restaurante que eu frequento. E a coisa vai Vai criando essa vai proporção, criando né? uma Isso é muito proporção. legal. Vocês já prestaram atenção na quantidade de restaurantes lindos que tem na cidade que nós não conseguimos conversar? Isso mesmo. Verdade. Não é feito pensado nisso, né? Na acústica, no conforto ali. Luz. Então não foi pensado Na nas luz, necessidades é emocionais isso. dos clientes. Né? Aí se a gente está falando do restaurante, mas nós podemos trazer para o quarto. Sem dúvida. E aí Como interfere nós estamos tudo falando isso? da relação do casal, Sim, não é? que estressa, né? Gera estresse. O É aquele barulho gera momento do estresse, casal ou o momento do soninho do filho. Quais são as necessidades desse filho? Hoje aí temos tantos diagnósticos, graças também à evolução da medicina. Quando nós falamos de neuroarquitetura, nós estamos falando de uma evolução na medicina, na biologia. E o quanto esse quarto pode ajudar? Esse quarto lúdico, bem pensado, o espaço ali para dormir, se vai ser uma caminha montessoriana, se vai ser uma caminha elevada, qual é o tipo do colchão. Olha quanta coisa está nas mãos do arquiteto, se ele se interessar em fazer um projeto Que bacana. de fato personalizado, com dados novos. Isso vai para a vida toda. Isso é pra... Gente, nós estamos Impressionante. promovendo a cura. Ou fazendo já uma prevenção. Mas você tem que estar disposto. Entendeu? Não é um Porque- produto exato. qualquer. Não, Você e tem que você estar pode criar um disposto. problema na vida da pessoa. Ou Um isso, projeto ou você pode mal estar- planejado, você pode criar Exatamente. Quando a gente uma fala- depressão, você pode criar realmente Quando uma a gente fala de Lógico, quarto, lógico. né? Não necessariamente é o nosso quarto, o quarto hospitalar, Exato. o quarto de hotel. Exato. né? Perfeito. Quantas pessoas já tiveram que vivenciar ou acompanhar alguém no hospital e a gente vê a importância daquele ambiente hospitalar que recebe um paciente, que recebe o acompanhante do paciente, né? Então, a coisa vai se abrangindo para vários segmentos. É muito comum a gente falar assim, nossa, eu fiquei no hotel tal, que noite maravilhosa, né? Por que só no hotel? É. Foi muito bom o Hélio falar sobre isso. Eu estudei na PUC Goiás. Minha faculdade foi muito marcada pelas palestras do Lelé, que é o autor, né? Foi o autor dos projetos da rede Sara Kubitschek. E o Lelé tem um trabalho muito marcado
preocupação com a saúde, mas com projetos hospitalares. E eu acho muito importante nós dizermos que, quando nós falamos em saúde, não é só projeto hospitalar, Sim. e não é só projeto que passa pela vigilância sanitária, por aprovações nesse sentido, clínicas, estúdios, salão de beleza. A saúde, a preocupação da saúde nos projetos está em todos os lugares. E sim, nas salas, nos ambientes do sono, nos projetos residenciais, sim, isso tem que ser uma preocupação Sem de dúvida. todos os profissionais, arquitetos, design de interiores. Então, é uma responsabilidade a mais? Mas é nossa função, não é? Sem Hélio? dúvida. É sem nossa dúvida. função. Sabe Você vê que que falando de corporativo, Aham. né, dos projetos corporativos, quase todos hoje pedem a sala de descompressão. Isso. O que é a Importante, sala né? de descompressão? É a sala em que eu Exatamente. saí do ambiente de trabalho, embora esteja nele, mas meia hora, uma hora, horário do meu almoço, eu tô Eu me ali num desligo. ambiente em que eu me desligo, em que eu me É conecto, levar a em que casa eu para o relaxo. espaço corporativo. Exato. É verdade. Você estava falando uma coisa engraçada sobre o anão, me lembrei, no programa passado, a gente falou sobre design afetivo. Sim. E que é uma outra coisa que está sendo levada em consideração, e talvez vá para o quarto também. Tem alguma peça que você queira, Com que você gosta, certeza. e que não, pode, que não é mais descartada, que chega um momento que tudo você tinha que trocar tudo. E hoje não, você aproveita essas memórias. Acho que a pandemia foi um fator fundamental para isso, né? resgate, Pra não você, é? História, né? Eu acho, eu sempre brinco isso. Ninguém nasceu do ovo hoje, gente. Cadê a xicrinha da vovó? Cadê aquelas lembranças? Onde isso está, né? E também é uma responsabilidade nossa, porque também nós passamos uma fase de negando isso tudo, né? Vamos fazer o novo, né? Vamos pegar e agora vai ser tudo bem clean, bem sem nenhum questionamento de positivo ou negativo quanto a isso. Mas a gente passou a eliminar uma série de questões que afetivamente é importante para a gente estar Verdade. dentro do espaço. E, na minha opinião, elimina o sentimento de pertencimento junto. Isso. Sim. Não é? Porque Sim. você está eliminando raízes, cultura, e a pessoa, naquele momento, ela acha que às vezes ela está numa outra fase da vida, ela cresceu financeiramente, mas em algum momento aquilo ali vai fazer falta E para muitas ela. vezes ela acha que isso não se usa mais. Aí que eu digo, de novo, a função do profissional. Eu brinco muito com as minhas clientes que eles falam assim, olha, eu não tenho nada que se aproveite. Eu falei, tá, vamos olhar. Assim, posso olhar o seu armário? Gente, você abre o armário da casa de alguém, assim, né, um louceiro, você acha perto e fala, meu Deus, eu nunca pensei que eu pudesse colocar isso aqui. Né? Eu brinco muito que eu adoro estantes, porque estante, para mim, Eu conta adoro história. também. Né? Estante é onde se eu vejo seus livros, seus objetos, eu sei quem você é. Uhum. Né? Por isso Então, eu gosto de ir na casa do cliente. Isso. É outra coisa que eu isso falo. conta de você. Isso Conta. conta. Eu vejo suas viagens, vejo o que você lê, vejo o que te interessa, vejo, né? Então, eu acho que isso te dá um norte super importante. E trazer isso para decoração, às vezes o cliente que ele muito timidamente fala, não, nada me observe, não, eu quero tudo novo. É você que tem que puxar isso para cá. Isso. É um novo olhar pro mesmo, né? Só que nunca imaginei que essa compoteira que está dentro do negócio podia estar aqui na mesa de centro, né? Nunca pensei que essa bandeja da minha mãe podia estar aqui no lavabo. Nunca. É você ressignificar, nem ressignificar, é você dar um uso diferente, um olhar aquilo, né? diferente para aquilo. Eu fico pensando assim, imagina, você tem uma cama que é de família, que você conta uma história, e você quer atualizar essa cama, você consegue, com a tecnologia atual dos colchões, de repente, ter um sono de qualidade, mesmo naquela cama antiga. Com certeza, restaurar E a roupa de cama. Restaure, e a roupa de cama vai dar sempre uma cara nova para essa cama. Um colchão né? maravilhoso, com uma tecnologia nova, que aí acho importante dizer, nós não temos expertise de entender sobre tudo que nós colocamos dentro de um projeto. Daí a importância dos grandes parceiros. O Hélio, Fundamental. acho que concorda comigo nesse ponto, porque nós tratamos de todos os ambientes. Né? Vamos colocar aqui uma casa, um apartamento. E, na minha opinião, é impossível sabermos da melhor coifa, do melhor colchão, do melhor fogão, do melhor cooktop. Nesse momento, nós lançamos mão dos parceiros, da expertise deles. Nós temos uma base, pois nós estamos sempre dentro das lojas, esses eventos de arquitetura que às vezes parece uma festa. Em boa parte disso, nós estamos lá no momento de atualização.
Mas, no momento que nós fazemos o projeto, nós vamos para a loja novamente e lançamos mão do expertise dos nossos parceiros. Sem dúvida. Até porque, Não é? volto a dizer, é individualizado. Né? Isso. Falando de colchão, É. peso, altura, se eu Tipo tenho de problema mola, de tipo coluna, de espuma. uma série de... E às vezes é um casal na mesma cama com necessidades Diferentes. completamente distintas, né? Tem colchões agora que podem ter essa tecnologia, né? Que Sim. metade Separar. metade de uma É. noite, metade Ou da que eu, cama de um jeito, ou outra que eu metade do mexa outro, aqui no isso é balanço a incrível. pessoa do lado. É. São uma série de questões que nós não temos realmente conhecimento. Então é fundamental o parceiro, a loja de confiança que vai trazer esse expertise e vai saber orientar o cliente e nós profissionais quanto a isso. Tem uma analogia que eu pensei agora, assim como a obra de arte escolhe a gente, o colchão também escolhe a gente, né? A gente Sim. vai experimentando, tem que É isso trazer. É isso, como é que funciona? Você leva o cliente no showroom para ele experimentar, igual Isso. qualquer Com móvel, né? certeza, Tem que com experimentar. certeza. E tem lojas que vão além. Você tem 15 dias para poder experimentar esse colchão. Porque, até voltando ao hotel, muitas vezes a gente fala, nossa, que colchão maravilhoso. Porque a gente ficou 3 dias. Sim. Passou do quinto dia, começa Já a ver, ele começa não ali é a tão pegar bom. aqui, né? Então, você ter um período de adaptação, às vezes é importante, Aham. né? Então, uma loja que te ofereça isso é um diferencial fora do comum. Outra coisa, o período de troca. Isso é Do importante. Isso eu aprendi aqui na colchão, de Atlas. Eu perguntei tudo isso aqui travesseiro, antes também. Você Tudo acredita? isso, e as pessoas negligenciam muito isso. Muito. Também estamos falando sobre saúde, que tem toda a questão de ácaro, né? Uma A série de questão da coisas, lógico. proteção de colchão, proteção de travesseiro. Eu sou muito atenta a isso, porque o meu marido e minha filha são muito alérgicos, então eu tive que passar por todo um aprendizado sobre isso. Mas eu sei tudo sobre isso? Não, até porque, como a Hélio disse, é muito pessoal, é muito personalizado. Então, E a sou tecnologia nos parceiro, engole, e né? e a tecnologia também muda. No próximo ano, nós vamos ter outras informações sobre isso. Então, É é verdade. importante estar dentro da loja, captando toda essa informação. Mas eu vou chegar com outro cliente que tem outras necessidades. Então, é muito importante esse contato muito próximo dos lojistas, dos fornecedores. Então, depois a gente pergunta para a Cristiane, mas eu aprendi A gente aqui, precisa mas da eu Cristiane. aprendi aqui que é o tempo médio de um colchão de uso contínuo e constante, 5 anos. 5 anos. E aí É. eles fazem um serviço que eles trocam. Eu perguntei, eu fui curioso mesmo, foi bem perguntando, mas e aí? Aí eu perguntei, mas e o que você faz com o seu colchão? Porque como é que você descarta um colchão? É muito grande. É aí, muito grande. E eles têm um sistema que eles coletam também o seu colchão. Maravilhoso. Tá vendo? Já descobri várias coisas, Viu? porque são informações que a gente quer saber, né? Sim. E é isso mesmo. E que você, de repente, pode ir trocando por um colchão de repente, você faz o quê com o colchão? Você pode trocar por um outro cômodo que usa menos. E assim Sim. vai tendo, sabe? Porque você pode ainda reaproveitar ali. Ele vai Ainda girando. fazem doações dos colchões também para quem necessita. Então é toda uma rede envolvida nessa área também. Sim, bacana. Muito E a gente legal. vai entrando em vários universos a partir desse momento, né? A gente vai chegando em universos muito particulares. E queria te perguntar uma coisa. Qual foi um projeto de quarto que chamou mais atenção? Que foi um pedido mais inusitado? Você falou do home office. Antigamente a gente tinha a mesa de chá ali nos quartos, né? Que era para tomar um café da manhã ali, sentadinho do lado. Mas qual foi o pedido mais inusitado que você já recebeu? Olha, a gente trabalha com sonho, né? Aham. E sonho, eu costumo falar para as pessoas, quanto custa isso? Isso custa o tamanho do seu sonho, né? E para isso o céu é limite, né? Então, o que já me pediram, que eu achei uma coisa mais inusitada, era um quarto que tivesse um teto que abrisse. Para que de Uau! noite olhasse as estrelas, quando quisesse fechasse, enfim. Acabou não executando, porque eu, de novo, fiz o papel do balde de água fria, né? E a gente foi conversando muito sobre isso. E que tal, já que se trata de uma casa, olhar o céu do jardim, né? Eu proporcionar isso no meu jardim, ou que eu crio outros ambientes, para que o quarto não tenha essa... Eu sempre brincava, porque uma vez eu fui no show do Caetano, inclusive, aqui em Brasília, em que o teto abria. Abria. Só que deu defeito na hora do show. O teto ficou abrindo, fechando, abrindo, fechando, Ai, abrindo, meu fechando, o Deus. show foi cancelado. Então, eu falei, pensa, né? A tecnologia ela é ótima até que ponto, mas e na hora do defeito? E na né? chuva? E na hora da chuva? Emperrou na hora que você abriu, emperrou e tá chovendo, né? Então, a gente tem essa função de, olha, a ideia é fantástica. Você poder estar deitado olhando para as estrelas. Então, vamos criar um gazebo lá fora? Vamos criar alguma outra coisa que seja propício a isso, né? Mas foi, assim, a coisa mais diferente que me pediram. Foi isso, mas né? que eu consegui contornar e trazendo um pouco da razão e do dia a dia, e o cliente aceitou realmente, Aceitou. que viu que o sonho ali poderia gerar um certo problema. Michele, então, eu vejo que os quartos, por exemplo, tem várias funções agora, e de repente você vira home office também. Virou. Ele pode ter um sofá, uma cama, uma poltrona de leitura. Sim. Isso pode interferir também na sua relação com o sono? É importante ter o limite. E eu gosto de mostrar também na minha palestra um livro chamado Hábitos Atômicos.
Eu gosto de fazer essas relações com outros conteúdos que eu estudo. E nesse livro, ele fala sobre a importância e a relação com os layouts e com mudanças de ambientes, usar o tempo de uma nova reforma, de um novo ambiente, para você colocar novos hábitos. Então, o momento que você faz uma reforma ou uma mudança simples de layout no seu ambiente, uma arrumação de mesa, uma arrumação de uma estante, você consegue usar esse artifício para adotar um novo hábito. Ele ensina outras formas de adotar novos hábitos, por isso chama hábitos atômicos, porque ele vai ensinando você a fazer de pouquinho em pouquinho para adotar um novo hábito, e o layout é uma delas. Então, se você quer colocar uma cômoda no quarto, sim, você pode, mas você vai introduzindo esse novo hábito, colocando também um limite com aquilo ali. Então, é um ajuste de duas coisas, um layout com esse limite do hábito. Até que hora eu vou ler? Para que aquilo não interfira no seu sono. O que é importante ali? Uma iluminação correta para aquele momento da leitura e depois a iluminação correta para o seu sono. Aí a gente entra em ciclo circadiano, que é aquele tempo do dia que vai corresponder às nossas necessidades biológicas e fisiológicas, que o ser humano tem. Teoricamente, nós todos teríamos de acordar, fazer as refeições, as nossas necessidades biológicas todas e dormir ligados à iluminação natural, né? Do acordar, do nascer do sol e depois do pôr do sol. Então, a iluminação da nossa casa, ela deveria seguir esse ciclo circadiano. Ou seja, eu quero ter uma poltrona de leitura no meu quarto, já vai ser aquela iluminaçãozinha um pouquinho mais amarelada, não precisa ser aquela luz dramática, mas trabalhar ali, né, 2.700K, não seria, né, não vamos colocar ali os 5.000K no quarto, né, gente, pelo amor de Deus. Mas no limite de horário, que não interfira brutalmente nesse ciclo circadiano e que não vá atrapalhar o seu sono. Exato. Porque aí a gente já está falando de produção de melatonina, não é? Que tem que ser trabalhado durante todo o dia, com abertura de janelas, abertura de cortina. Você também sai um pouquinho do ambiente de quem mora em apartamento, a gente já entra em outros temas. Mas é isso, é possível colocar, porém com parcimônia, com uma orientação, com uma temperatura correta da luz. Então são temas que a gente entra numa parte mais técnica. E se conhecer como indivíduo, né? Quer dizer, o que está sendo além, o que está me fazendo mal, né? O que eu posso fazer? Ver televisão é uma coisa que me relaxa no quarto, mas eu sei o horário de desligar, ou eu fico me desafiando, né? Eu sou uma pessoa que eu não posso ler na cama na hora de dormir. Antes de dormir eu não posso ler, porque eu me desafio a ler até a próxima página que termina em ponto. Aí quando eu chego nela, eu falo, eu vou me desafiar para ir a mais uma que vai termina em aumentando ponto. o desafio. Aí no dia seguinte tem que reler 10 páginas, porque as 10 últimas eu não prestei atenção. Então eu já sei que leitura na cama, para mim, Hélio, não funciona. Então eu não vou levar o livro para ler. Mas a televisão já funciona. Olha, não funciona para outro. Mas eu sei o momento exato. Eu nunca dormi com uma televisão acesa. Eu sei a hora que eu faço assim, pum, viro pro lado e durmo. É a tal da personalização. Exato. É você se conhecer também. E de forma que isso não te faça mal. Né? Hoje a gente tem um grande inimigo da nossa cabeceira, que é o celular. Né? É o que eu estava falando, então, saber a hora de essa mudança do hábito, né? Quando a gente fala da mudança do hábito, eu acho importantíssimo. A gente faz esse teste, deixa o celular em outro cômodo. Né? Acorda e abre a janela primeiro, em vez de olhar assim alguma mensagem. Você vai verificar que são pequenas mudanças que não vão trazer nenhuma tragédia para sua vida. Traz. Pelo contrário, você vai ver que você acorda mais disposto. Aí, terminei meu café da manhã, tomei meu banho, estou entrando no meu ritmo de vou para o trabalho, vou olhar as mensagens importantes do dia, né? Então é você começar a tentar, porque isso foi tudo entrando na nossa vida de uma forma bem quietinha e suave, silenciosa, e nos dominou. O nosso desespero hoje em dia é ter um celular furtado, né? Porque a nossa vida vai embora. Né? A gente não sabe o telefone do irmão e da irmã, porque tá tudo no celular. Antigamente a gente sabia endereço, CEP, telefone de todo mundo. E acaba a bateria hoje em dia. Não sabe, mas não fica desespero. A gente fica atrás do carregador. Então, é essa coisa de você também pegar e mudar alguns hábitos que não existiam, diga-se de passagem, né? Eles foram entrando na nossa vida. A gente pode observar uma nova qualidade, né, de vida e, obviamente, aí chega no sono. Eu não estou ali deitado na cabeceira prestando atenção se o Walter me mandou a mensagem, se não mandou. Né? Então, esquece. Chegou a hora de você... Essa higiene do sono, né, que é feita em partes, né, com
São vários tópicos e uns pontinhos que a gente vai fazendo para que a gente melhore esse sono, né? Que Exatamente. parece bobagem, né? Mas não é. Por incrível que pareça, Gente, não. uma Faz a noite diferença. bem dormida tem um valor Inimaginável. enorme na produtividade. No outro dia, o cérebro descansa. Eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive aqui, porque eu também era um pouco incrédulo em algumas coisas, né? Você tem que vivenciar, por exemplo, as coisas de ter experiência, Sim. né? Tem um espaço aqui muito bacana na Atlas, em que, enfim, eu não sei explicar, depois a gente pergunta todos os detalhes técnicos. Em que a cama, SOS Cristiane. ela se adapta ao seu corpo, ela vai levantando umas partes e tem uma experiência que é uma coisa de quase de gravidade ali. É Sim. impressionante. Na hora o corpo relaxa. Aí você, claro, tem um dimerizador, a luz abaixa. Sim. Mas é impressionante, você não quer sair de lá. E eu tive que viver e falar. E eu tava num dia agitado, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. Deitou, foram minutinhos, assim, muito rápido. O corpo relaxou na hora. Estímulos sensoriais externos positivos. Não é? E é impressionante como funciona. É que você falou, parece bobeira, mas quando você vive, você fala. Não é. É impressionante como. Não foi relaxante na hora. Eu falei, dá pra levar agora isso daqui, gente? Pra minha casa? Eu preciso disso aqui pra viver. É um problema que você queria também na sua vida. Porque depois que você experimentou aquilo, nada Você quer chegar fica em casa logo, né? Não, e nada fica bom o suficiente quanto aquilo, entendeu? Você queria, quando você conhece uma coisa, o que é bom, o que o que é gostoso, realmente confortável, você fala. Às vezes a ignorância é um aliado, né? É uma benção às vezes, viu? Porque depois que você tem essa experiência, você entende a real necessidade, quanto aquilo modifica a sua vida. Foi ótimo você ter tocado nesse ponto, porque tem muitas pessoas que relacionam a neuroarquitetura com projetos mais rústicos, chamam até de natureba, porque eu falo muito sobre o contato com a natureza. Né? Esse ambiente está, inclusive, ambientado ali com orquídea, porque eu falo muito sobre isso. Mas eu também desmistifico que não é a biofilia, design biofílico não são só sobre plantas. Temos vários artifícios para falar do design biofílico. Porém, você está falando da cama, de tecnologia, eu acho muito importante dizer o quanto o high-tech, nós já rimos muito sobre o high-tech e o high-touch, que é o high-tech da tecnologia e o high-touch das emoções, de tocar o coração, de tocar as emoções e as sensações, o quanto a tecnologia vem somar para as emoções. Então, uma cama com alta tecnologia, que vai desde a tecnologia interna de um colchão a essa tecnologia de movimentar e de relaxar, ou uma poltrona que faz uma massagem, o quanto a tecnologia vem para dar uma base para as sensações, as emoções, os sentimentos que são criados. Promover, né? Promover. Então, a neuroarquitetura nada tem de rústico. Sim, se o cliente tiver um estilo rústico, vamos fazer um projeto rústico. Mas, pelo contrário, automação, tecnologia, tudo isso vem para fomentar um projeto muito bem feito com o conceito de neuroarquitetura. Lógico. Até porque, se eu sou uma pessoa que viajo, se o meu trabalho me impõe um ritmo de viagem constante, o que vai ser da planta na minha casa? Exato. Né? Então, só a planta seca. São outros artifícios. Tem que pensar realmente. Aí eu vou buscar outras formas que vão trazer, vão completar essa função, mas que não vai me gerar uma outra tensão lá fora de minha planta tá morrendo. Exatamente. É verdade. E eu sei que não tem realmente um manual, mas quais elementos que a gente pode falar sobre isso, né? Quais elementos a gente pode colocar no nosso ambiente do sono que podem ajudar? Fora, a gente falou do colchão e tudo mais, mas elementos que a gente pode colocar, que a neuroarquitetura trabalha e que a gente pode trazer. Você falou de uma planta, mas de repente é bem particular da planta, né? Muito particular. Assim que tem os elementos naturais, que é tudo muito sensorial, né? Sim, tecidos, né? Falando em sensorial, vamos falar em texturas, né? Não é? Então, na roupa de cama, tecidos muito bem escolhidos. O tecido da cabeceira, se essa cabeceira for no tecido, ela também pode ser no MDF, numa lâmina natural. A iluminação muito bem escolhida. O tecido da própria cortina, que também vai ser muito personalizado, mas ele precisa ser bem escolhido. Eu gosto de evitar aqueles tecidos com características muito sintéticas, porque nos afastam desse contato com a natureza. Quando você escolhe ali um linho, uma coisa que te mostra um contato maior com a natureza, porque temos essa condição inata de procurar o contato com a natureza, então você tem um aconchego maior. Então, tudo isso, uma iluminação bem feita, né? Como eu disse, do ciclo circadiano, que nos aproxima, mas nós estamos indo ao encontro do que nós estamos buscando naturalmente. O que mais, Hélio? Falamos aqui da natureza, tapete bem escolhido. E tudo isso vai chegar naquilo que a gente falou lá no início, uma boa acústica. Né? Isso. As questões durante a noite. Eu levanto para poder ir ao banheiro. Como é que eu
me balizo para chegar no banheiro? Que luz eu vou acender que não vai me despertar, mas que também não vai correr o risco de eu tropeçar em alguma coisa? Então, tudo isso é pensado. Aroma. Isso, aroma. Fluxo dentro desse quarto, né? Como é que eu me movimento nesse quarto, né? Então, tudo está interligado, né? Eu acho que é um momento em que estética e funcionalidade, elas têm que andar muito alinhadas para que a gente tenha um bom resultado, né? Sabe o que eu acho interessante e tenho gostado muito? Aquelas. Eu não sei como é que chama essa iluminação aqui embaixo da cama de LED. Balizadores. Quando você levanta, porque realmente não, evitam acidentes, né? Que mostra o caminho do Isso, mostra o banheiro, qualquer coisa caminho, que não te desperte naquele momento, né? E aí a Michelle falou do aroma. Aroma é importantíssimo, né? Hoje em dia a gente consegue chegar num shopping e dizer, loja tal tá aqui, Sim. pelo cheiro. Sim. A gente sabe que ali tem essa loja Eu pelo recomendo cheiro. muito o aroma personalizado. Sim. Eu sei que o Hélio fez, inclusive. Eu recomendo para todos os clientes, porque fideliza. Ele também vai para uma região específica do cérebro, cria uma conexão afetiva. Sem dúvida. Quando você manda um produto para casa do cliente com aquele cheiro personalizado, porque ele causa um aconchego, ele gera uma fidelização. Na minha casa, eu uso esse recurso e esses tempos foi até muito interessante. A minha filha chegou em casa, cansada da escola, e ela entrou e falou assim, ai mamãe, muito obrigada por você deixar esse cheirinho gostoso na nossa casa. Ela estava numa semana difícil, sem o pai em casa, e foi muito gostoso ter essa reação dela, porque é um sentimento de pertencimento que ela tem pela Você nossa se reconhece, casa. né? Você se reconhece. Como você perguntou sobre os elementos, são vários e eles são muito personalizados. Isso lembra, né, momentos gostosos nossos, de uma outra fase de vida. Então, mesmo ela sentindo falta de alguma coisa, ela se reconheceu em outra. Então, o aroma, ele conecta, ele fideliza, ele é muito importante e dá uma sensação muito gostosa. Sim. É muito gostoso você pegar uma sacolinha e sentir o cheiro daquela loja que você adora. E você proporcionar isso para os seus clientes, né? Também, para quem visita a sua casa. Depois de um tempo, você vai lá na casa e entendeu que fez bem, aquele ambiente fez bem para aquela família. Hélio, você trabalha muito bem com obra de arte. E obra de arte também tem que tomar cuidado no quarto, a gente tem que tomar um certo cuidado. Tem umas que são muito densas, Lógico, eu diria assim. sem dúvida. Que você acordar e deparar com aquela ali de alguns artistas, dá um choque, já dá uma, né? Não, tudo tem que estar em harmonia, né? Não tem jeito. A gente tem que pensar um pouco. Eu sei que a arte é uma coisa que transcende, né? A gente tem que olhar para a arte com algo no outro patamar, mas eu acho que ela também tem o seu lugar. Né? Então, se eu estou falando de um quarto, né, o que me tranquiliza, o que me remete a boas lembranças, né, o que não me torna agitado? Volto a dizer que é tudo muito individual, mas a gente procura, né, dentro de uma casa, a gente vai pela própria circulação dela, né, conforme eu for chegando no quarto, que aquilo já vai me dando, né, o meu momento de recolhimento. Então, é óbvio que a gente tem que também pensar nisso de uma forma individual, mas cuidadosa. E depois da pandemia, vocês sentiram essa necessidade de mudança, em especial do quarto dos seus clientes? Assim, eles foram falando, eu preciso adaptar. Principalmente nessa questão da ergonomia do mobiliário, né? Porque, por exemplo, você almoça em casa, mas só que você passou a almoçar em casa e trabalhar em casa. E a cadeira que você almoça é que você trabalha. E você percebeu que sua cadeira é horrível. O seu sofá, que você só senta de noite para olhar a novela e depois levanta, você passou a sentar nele há mais tempo, você viu que o sofá é ruim. E a sua cama, que você passou a ficar mais tempo nela, você percebeu que o colchão está inadequado. Então, eu acho que o que a gente pode falar de algo positivo, se é que tenha, dentro desse processo da pandemia, foi a gente olhar para dentro da nossa casa e a escolha do nosso mobiliário com um pouco mais de carinho. E a gente realmente olhar o real valor, o investimento que a gente está fazendo e como aquilo reflete na nossa saúde. Então, a gente passou a querer uma boa cadeira, um bom sofá, uma boa poltrona. A gente começou a buscar, porque a gente passou a usar, né? E a gente passou a conviver com as pessoas, né? Então, eu falava muito isso no escritório, né? Quem, por exemplo, tinha algum idoso morando na casa, você sai de manhã, volta de noite e você vê o idoso de manhã e o idoso de noite. Você passou a conviver com esse idoso dentro de casa, né? Então, as famílias tiveram que se adaptar também à hora do silêncio, porque eu estou trabalhando, que agora eu estou trabalhando em casa. Então, eu acho que uma grande mudança, não é nem mudança, mas um grande despertar foi para a ergonomia, para a gente ver o conforto do nosso mobiliário, que a gente passou a usá-lo de uma forma mais efetiva. E eu sempre falo que é um investimento. Tudo tem um valor agregado, né? Então é um investimento, você investe na sua saúde.
quando a gente pensa em todo esse contexto, porque a gente pensa que tem um valor. A casa é para você. Antes de ser para o outro, isso ela é que eu para penso. você. Ela é pra você. Né? Então Você não quer o melhor para você? Exatamente. Eu acho assim, caro é o que você não usa. Isso. Exato. Para mim, esses elementos, o colchão, cadeira da mesa de jantar, cadeira de escritório e sofá são os objetos inegociáveis em Isso. relação à qualidade. Inegociáveis, porque eles vão refletir na nossa saúde Verdade. diretamente. Esses objetos são objetos que eu insisto muito com os clientes. E é o Tem que te que prende. ter qualidade. Né? Quando a sua visita está em casa e que a noite é agradabilíssima e ninguém vai embora, você Você pode ter entende certeza por quê, que né? você tem um Sim. sofá confortável. É. Quando você passa grande parte de um jantar, todo mundo continua naquela mesa, numa conversa extremamente agradável, Você entendeu você pode ter tem certeza que essa é uma coisa a mais, poltrona, né? uma cadeira agradável. Sim. Senão ela te expulsa. Você logo levanta, vamos para um cafezinho lá fora? Você logo levanta, porque Alguma aquilo coisa começa a te incomoda. incomodar. Aquela cadeira que incomoda Vai a ficando lombar. meio assim, a pessoa não tá bem. Gente, é verdade, eu fico pensando sobre esses elementos, como a gente tá vendo que são coisas simples Mas é um conjunto, né? É um e que a gente conjunto. não pensa, É né? um conjunto. Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Outro ponto importante que eu me lembrei de ficar atento, tem a ver com o que a gente estava falando agora, um elemento importante que é ventilação. Porque tem uma tecnologia dos colchões que eles não esquentam. O Sim. calor, ele é dissipado. A respiração, Ele tem né? uma Respiração, o Porque suor, né? Para uma Como pessoa você que sente muito absorve. calor como eu, isso é Sim. muito importante, porque muda a qualidade do sono. Sim, muda com certeza. Né? Tem Pensar que nessas esse sistema de tecnologias e tudo mais. respiração. Tecidos mais É. frescos, né, naturais, enfim, tem uma série de coisas que já estão aí no mercado a nosso favor, trabalhando pra gente. A Isso é tecnologia a nosso favor. E a expertise dos nossos parceiros a nosso favor. E você, Michele, teve algum pedido inusitado em relação a um quarto? A gente teve aí uma pessoa que queria um quarto que abrisse o teto, mas já viu que tinha uns problemas aí. Nada tão inusitado quanto o Hélio. O que aconteceu foi, eu tinha feito um projeto antes da pandemia que contemplava uma bancada simples no quarto, porque aquele home office que nós usávamos ali eventualmente. E na pandemia nós tivemos que fazer uma intervenção e uma ampliação dessa bancada, assim, uma ampliação significativa. Inclusive, não foi só esse. Esse nós tivemos que fazer uma intervenção mesmo na marcenaria. Mas na pandemia, eu precisei fazer algumas consultorias nesse sentido. Entendi. Muita adequação, né? A gente Muita precisa adequar os adequação em espaços, É quarto. verdade, né? Muita. Eu cheguei a ter que fazer setorizações em salas de jantar, Sim. porque eram 2 filhos assistindo aula online. Então, foram A mesa muitas de jantar virou escritório, É. né? Virou, né? E aí Estudo o problema da das criança. cadeiras. Então, assim, foram muitas adequações em mesa de jantar e quartos. Bacana, e o Hélio Durante- faz isso tão bem, né? Fica tudo Faz. tudo é muito sofisticado, né? Como é que você faz para aliar tanta tecnologia, por exemplo, nessa seu estilo, que tem uma coisa que conta história, a gente se sente acolhido. Eu acho que o seu trabalho tem essa característica. Embora eu não goste muito desse termo, porque eu acho que ele é um termo assim, já ficou um pouco banalizado, mas é a questão mesmo de você buscar essas memórias afetivas. Não tem Né, jeito, de você ir lá naquele cliente e olhar o que é interessante na vida dele, o que você pode trazer para dentro desse espaço, que vai ser algo que vai remeter a uma situação gostosa, né, de pertencimento, de acolhimento. Acho que é isso, é você descobrir dentro do armário. Abre o armário, E ver. né? Tá tudo ali. E, Michele, o que você gostaria que as pessoas olhassem ou entendessem melhor da neuroarquitetura? Como é que você quer que ela seja vista? Qual a mensagem que você que é palestrante, né? Sim. Passa tanto, defende tanto a neuroarquitetura de uma forma muito bacana e muito verdadeira. Qual a mensagem que você quer deixar em relação à neuroarquitetura para todo mundo que está no mercado aí, para as pessoas também que estão em casa, estão ouvindo a gente? Eu gostaria que as pessoas olhassem dessa forma que nós estamos conversando aqui de maneira tão natural hoje, que sim, vários tópicos que nós tratamos na neuroarquitetura já estavam presentes na nossa profissão desde a faculdade. Muitos deles estudamos de maneira técnica, muitos deles de maneira empírica e instintiva, mas que existe uma evolução, a neurociência e várias disciplinas. A neuroarquitetura é uma matéria multidisciplinar, assim como outras matérias e outras ciências, existe uma evolução. Existe uma academia hoje nos Estados Unidos estudando sobre isso, trazendo dados percentuais, várias empresas empenhadas sobre isso, trazendo novos conhecimentos, novos percentuais, argumentação, repertórios, testes. Então, que são dados a serem estudados.
para nós usarmos os nossos projetos. E que mexem diretamente com a produtividade. Né? Com o humor, com a saúde. As empresas que já estão atentas a isso, elas têm comprovadamente, isso é estatisticamente. Eu não estou falando de algo que eu acho. Não, eu estou falando de estatística. Estão mostrando que a produtividade aumenta. E são várias questões. E isso vai desde a forma de se vestir, como é que olha, antigamente era todo mundo de terno e gravata, agora não, agora tem a sexta-feira da bermuda, agora são várias coisas que parecem bobagem, mas não são. Isso está estatisticamente comprovado, como a produtividade melhorou, como as relações melhoraram. As empresas mais consideradas as mais felizes para trabalhar, vocês conhecem a palestra, eu mostro os dados das empresas do Vale do Silício. Sim. Então, tudo aquilo ali não é, eu acho que é legal ter um tobogã, eu acho que é legal ter um videogame. Não, estudo, é comprovado. E o que eu fiz foi montar um conteúdo direcionado também para arquitetura residencial, para arquitetura comercial, para aqueles espaços menores e não só para os grandes espaços corporativos, para as grandes lajes. Então, eu só chamo atenção para todo mundo esvaziar o copo, né, e olharmos primeiro para nós, para o nosso dia a dia, e então tentar absorver um pouquinho desse novo conteúdo para os nossos novos projetos, consultorias, para o nosso próprio escritório. Porque é uma realidade que não tem como a gente voltar atrás, ela faz parte. Isso é evolução. E as possibilidades são muitas. Né? Eu não tenho a possibilidade de ter uma grande abertura para ter uma iluminação natural, mas que outros artifícios eu vou ter numa luz artificial ou numa pintura de parede que vão talvez de alguma forma nunca ser igual, mas que vai trazer um pouco de conforto. Os estudos estão aí para isso. Inclusive, agradeço essa oportunidade desse bate-papo com o Hélio Albuquerque, que é uma referência da arquitetura, para mim, assim, brasileira. E o Hélio ter essa receptividade com o tema e absorver o conteúdo com tanta generosidade, porque eu acredito que é uma excelente referência para os colegas, inclusive. E aí a gente fala exatamente da necessidade de ter um profissional qualificado por trás de um projeto. Exatamente. Porque é isso que vai mudar tudo. Gente, passou tão rápido, né? Tão bom, né? Quando o tema é bom, a gente passa rapidinho, né? Assim. Agradecer a vocês, agradecer muito a vocês pelo tempo de vocês, por disporem esse tempinho para falar com a gente sobre esse assunto que é tão bacana, né? Sei que o Hélio também tem a agenda super corrida, a Michelle também. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Estou muito feliz de ter vocês aqui. É um prazer, porque para mim cada encontro desse é sempre um aprendizado, a gente poder trocar ideias. E melhor do que trocar as ideias, é perceber que a gente não está sozinho, a gente está indo, né? Mesmo que intuitivamente, mesmo que sem total conhecimento de causa, mas a gente está num caminho certo, que para mim é um caminho sem volta. Né? Esse olhar, essa preocupação é um caminho sem volta. Não é uma tendência. Não, de forma alguma. Eu acho muito importante dizer isso. Não é tendência. Não é uma realidade do mercado, né? Vou aproveitar e agradecer a Casa e Flor, aqui, essa floricultura que tem aqui no Casa Parque, que fica bem em frente também aqui a Atlas, que trouxe pra gente esse arranjo maravilhoso para dar esse clima de neuroarquitetura que a gente queria, trazer a natureza aqui para dentro desse nosso espaço. E vou aproveitar agora, chamar a empresária Cristiane Coelho, aqui da Atlas, para bater um papo rapidinho com a gente, contar umas particularidades desses colchões, porque é uma aula, tá, com ela, tá? Michelle, eu vou te pedir para você sentar aqui, aproveitar esse colchão, já que tá aqui do lado, já vai fazer aqui... Isso, faz um teste já no colchão, ver se dá pra já dormir. Se a Michelle estiver dormindo, a gente vai saber o que é, né? É o colchão gostoso. Cristiane, senta aqui com a gente um pouquinho. Encaixa um pouquinho aí, tem um microfone. Isso, perfeito. Deita, fica à vontade. Tá vendo? Chega aqui, Cristiane já fala, deita. Mas tem que deitar, como é que experimenta o colchão? Tem que experimentar. O que eu mais gosto é que falam, não se preocupa não, pode botar um sapato. Aqui tem um plásticozinho, bota o sapato. Cristiane, o que mais mudou nos últimos anos? Você que tá há tanto tempo no mercado, né? A empresa vai fazer tem 55 anos, né? Faz agora em outubro 55 anos. Quais foram as principais mudanças no mercado? Olha, a principal mudança é o estudo do sono mesmo. Assim, é recente, iniciou em 1950 em Stanford. No Brasil só tem 20 anos, é de 2004 que trouxe a especialização do sono para os médicos. E a gente se aproveitou disso. As indústrias, as fábricas de colchões estão em contato direto com os médicos. Então, hoje, o avanço da medicina do sono,
inicialmente em Stanford. O Brasil chegou há pouco tempo, mas já tinha pessoas estudando há mais tempo, né, antes até da formação, da especialização, e pôde fazer com que nós construíssemos colchões que não fossem puramente ortopédicos, assim, todo colchão tem que ser assim, que a coluna fique reta. Eles falaram com muita propriedade sobre a questão de ergonomia, né, de posição, de sentar certinho, de não ter problema de coluna, mas o colchão ele pode favorecer nesse sentido ou desfavorecer, porque também é algo, uma superfície que você vai repousar e vai ficar com a tua coluna na boa posição, na posição correta ou não. Isso no passado já se fazia, né? Lá em 1980, 90, a gente já vendia o colchão de acordo com o biotipo, você falou também, peso e altura, mas hoje tem muito mais. Hoje os colchões, eles auxiliam, beneficiam a questão de uma qualidade de sono. Da pessoa realmente dormir e acordar revigorado. Realmente passar pelos estágios do sono, pelo sono profundo, sono REM, os tempos certos, 4 a 5 tempos de sono REM. E perceber que, olha, porque às vezes a pessoa dorme muito, falou na pandemia, houve reportagens sobre isso, as pessoas tiveram a oportunidade de dormir muito e dormiam mal. A questão emocional muito aflorada, né? Muito de dormir preocupado, né? Já, né? Você saber o outro dia, Foi um né? momento que a gente ficava numa contabilização sem fim, né? E a gente dormia preocupado, acordava preocupado. Exatamente. E aí você vê a importância de um bom colchão. E um sono bom, você trabalha tanto a parte fisiológica quanto a parte neural. E a neural tá ligada ao emocional porque o sono REM. Então, assim, ela falou também do circadiano. Né? Que é a parte mais profunda. Sim. Fala um pouquinho do sono. A gente fala do ciclo circadiano, como você já começou a colocar, e do sono REM. Isso é uma informação importante. O sono REM, ele assim, acontece em toda a noite, mas ele funciona, ele é trabalhado mais do metade para o final da noite. Né? Então, assim, a arquitetura do sono, ela não é homogênea. Né? São 4 a 5 tempos, o ideal, e você tem mais sono profundo no início para metade, do metade para o final, o REM. Para você chegar no sono REM, tem que passar pelo sono profundo. Ou seja, a questão da temperatura, o corpo todo se prepara para depois trabalhar a parte neural. Então, o corpo todo ele está sendo trabalhado na questão da fisiológica, né? O sono REM, por exemplo, o nosso corpo ele fica flácido, como se nós estivéssemos mortos, né? Uhum. Assim, ele fica atônico, assim, fica sem... Esse é o momento. Aí, o REM é aquela questão do olho ficar mexendo, né? Sei. Sono bem profundo ali já. Isso, já tá que a estágio gente maior. sonha, todo mundo sonha, as pessoas até podem não lembrar. Mas nesse estágio mas sonha. Isso. E isso é incrível. Às vezes você assim, gente, eu tive um sonho, e aí, às vezes é porque você estava bem no sono REM quando você acordou, despertou, e você lembra daquele mesmo momento. Uhum. Entende? Entendi. Você entendeu o porquê da importância da parceria com uma loja ou com um consultor que tenha conhecimento? Para trazer toda essa informação para você. Aqui é uma aula. É o que nos auxilia. Aula total sobre sono. É o que nos auxilia. Sobre a saúde do sono. Cristiane, conta então aquela experiência que eu já falei aqui, que é essa como é que chama? Ela tem um nome especial, que a colchão levanta e você... Fica duro. Aqui é maravilhoso. Vai ter uma serviço de descanso dessa, viu? Vamos conversar depois. A Atlas, a gente trabalhou na questão da arquitetura da Atlas com espaços reservados para experimentação. Porque, assim, a gente precisa deixar o corpo realmente... Porque senão a gente fica rígido, a musculatura, a gente não percebe a superfície onde a gente está deitado. E passar um tempo, como você falou, assim, não pode deitar e levantar logo. Então, aquela questão da dimerização que você falou. E a gente tem trabalhado os colchões para que eles possam se movimentar nessa superfície que se movimenta tronco e pés. Inclusive, aqui nós estamos com uma cama que ela tem essa função. E tem também a questão do 0G, zero gravidade. É esse, o 0G. Isso. É incrível. Que coloca numa posição onde as pernas ficam mais elevadas do que o tronco, para ajudar, porque aí você perde o coração, assim, a gente tem a gravidade que faz com que a gente fique plantado no chão. Só que existe um esforço do coração para fazer o retorno venoso. Quando você tem os pés mais elevados, o coração já não fica mais com esse esforço. Então começa a baixar o batimento cardíaco, porque trabalha a questão do sangue, do movimento do sangue. O coração começa a baixar o batimento e a gente entra num processo de relaxamento. Uau. Eu não tenho certeza que utilizar um sistema de descanso desse, que você coloque no 0G, já como um dos hábitos da higiene do sono, é maravilhoso.
Porque Incrível. a gente sabe que o hormônio que deixa a gente aqui desperto, acordado, é o hormônio, o cortisol. É o hormônio do estresse. Né? A palavra é meio assim, então todo mundo vive estressado, não. É o hormônio que nos deixa alertas, assim, despertos aqui, como estamos. Mas para a gente poder dormir bem, ele precisa estar lá embaixo. Então, 2 horas antes, o ideal de dormir, a gente tem que já começar a entrar no ritmo para trabalhar, cada um cada um é individual, cada um tem os seus hábitos, para poder o cortisol baixar e a melatonina subir. Mais ou menos por volta de 8 horas. Eu sei que cada um tem os cronotipos, né? Que é o matutino e o vespertino, então não é assim, não é todo mundo, tem que ser 8 horas, não. A gente tem que olhar individualmente cada pessoa, cada ser humano. Mas, de fato, todo mundo nesse sentido é igual. Todo mundo tem que baixar o cortisol e tem que começar a produção da melatonina, que justamente é o hormônio que orquestra o sono, que vai fazer com que tudo funcione para chegar até o sono REM, os tempos necessários e despertar no dia seguinte revigorado. Uau. Então, ou seja, tem que vir aqui, né? Tem que experimentar. Tem. Ai, Cristiane, muito obrigado. Obrigado pelo seu conhecimento. Obrigado. É uma aula sempre estar com você. Sempre à disposição. Gente, para quem não conhece aqui a Atlas, é facinho aqui no Casa Park. Você chegou, tá na Praça Central. E eu já falei, experiência incrível, tem que vivenciar. Nosso programa de hoje fica por aqui. Você que ainda está acompanhando a gente lá no nosso canal, tem vários vídeos, vários assuntos interessantes. A gente tem a nossa versão em vídeo, a nossa versão em áudio. E essa edição do Estiloso Podcast é a edição Casa Park, tá muito bacana. E espero você lá. Vai lá, dá o like, curte e quero saber o seu comentário. A gente se encontra no próximo.